Queridos, para a nossa exposição, abramos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os irmãos vão se lembrar que nós estamos em uma sequência expositiva. Nós iniciamos já há algumas semanas a exposição desse texto. E na semana passada, por questões de enfermidade, não pude estar presente. Essa sequência foi brevemente interrompida e agora nós estamos retomando para o capítulo de número 2. Eu peço que os irmãos abram o capítulo de número 2, os versículos de 1 a 12, para que possamos dar continuidade ao nosso estudo de toda a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós suplicamos que até aqui, esta porção da Tua palavra que foi lida, seja o alimento para as nossas almas nessa noite. Nossa alma tem fome, tem sede de Ti, e nós carecemos, ó Deus, que a Tua voz ressoe em nosso coração e a Tua palavra habite ricamente em nós. Dá-nos, ó Deus, dessa dádiva, é o que nós suplicamos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já deve ter ouvido a expressão de boa intenção, o inferno está cheio. Um dito popular, mas que traz a ideia de que não adianta nada você fazer as coisas erradas, mas tendo uma boa intenção. E essa é uma meia-verdade, porque do contrário, também não adianta, meus irmãos, fazermos as coisas erradas com boas intenções, ou as coisas certas com más intenções. O ponto que nós precisamos tomar cuidado com respeito às nossas motivações é que quando nós olhamos para a igreja, nós percebemos que nós temos aqui um terreno muito fértil para o nosso desenvolvimento e para que nós encontremos também na igreja algumas das maiores tentações que são abordadas por Paulo nesta carta. A igreja, por vezes, concede às pessoas um status social. Pessoas que, por vezes, não tiveram a oportunidade de crescerem em um aspecto profissional da sua vida, acadêmico da sua vida, muitas vezes a despeito de não terem tido essa oportunidade fora da igreja, dentro da igreja, conseguem algum tipo de projeção, através do serviço voluntário, através do desenvolvimento de uma liderança. Por vezes é possível que essa pessoa, com toda a sua simplicidade, seja usada por Deus e consiga ascender como um líder ou uma líder em uma determinada área, e isso dá a essa pessoa algum tipo de projeção, algum tipo de status, algum tipo de reconhecimento, que talvez essa pessoa nunca experimentou em outra
esfera ou nenhum outro ambiente, senão ali na igreja. E as pessoas passam a olhar para essa pessoa como uma pessoa considerável, essa pessoa digna de reconhecimento, lisonjas, elogios. Por vezes, então, a igreja pode, meus irmãos, fornecer a pessoas esse tipo de ascensão. E que muitas vezes pode levar essas pessoas às tentações. É por isso que então a Escritura muitas vezes fala sobre a motivação pela qual nós servimos ao nosso Deus na igreja de Cristo. Isso serve para todas as áreas onde nós servimos ao Senhor com as nossas vocações, em nossas profissões. Mas o texto sagrado fala muitas vezes como que nós podemos e devemos ter cuidado com a motivação pela qual nós servimos ao nosso Deus. Porque como nós observaremos nesse texto, nós temos muitas motivações. Aqueles que servem para serem elogiados, aqueles que servem para serem reconhecidos, aqueles que servem para serem de alguma forma considerados, pessoas dignas de status, pessoas que servem com interesses gananciosos, sejam esses interesses financeiros, interesses pessoais. Muitos interesses podem estar em jogo, borbulhando em nossos pecaminosos corações, quando nós nos dispomos em servir ao nosso Deus. Então veja, não é apenas o pecado de não servir ao Senhor. Esse pecado é terrível, nós não estamos falando sobre ele, e ele precisa ser eliminado do meio do povo do Senhor. Mas quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, é possível também que o nosso coração seja tentado a agir de forma contra o Evangelho de Cristo. O texto de hoje, meus irmãos, nos ensina como ter as motivações aprovadas ao servir ao nosso Deus. Como ter motivações aprovadas ao servir ao nosso Deus. E nós observaremos que esse texto começa com um porquê. Isso é algo estranho. Veja no verso de número 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente. Veja, nós sabemos que os capítulos e os versículos foram colocados em nossa Bíblia pelos editores bíblicos e não pelos autores bíblicos. E muitas vezes isso serve para ajudar a delimitar cenas, personagens, porções. Às vezes isso nos ajuda a entender divisões, às vezes isso nos atrapalha. É o caso do texto de hoje. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é uma conexão do capítulo 1, onde ele tem uma introdução, onde Paulo fala sobre como foi a sua estadia, como foi o seu comportamento no primeiro contato que ele teve com os crentes tessalonicenses, com todo o conteúdo da carta que Paulo apresentará a partir do capítulo 3, por exemplo. Então, como nós observamos, meus irmãos, no capítulo anterior, Paulo elogia a conduta dos tessalonicenses. O bacharel Vitor falou sobre isso, a conduta dos tessalonicenses como uma conduta aprovada pelo Senhor. Paulo apresentou também o caráter da visita que ele fez aos tessalonicenses. Qual foi a motivação? Por que ele esteve ali plantando aquela igreja? Nós mencionamos que o pano de fundo histórico desse texto, dessa carta, encontra-se em Atos 17. E você precisa ler Atos 17 enquanto nós estamos nessa série expositiva, porque ali nós temos detalhes como Paulo, Silas foram expulsos de Tessalônica. No texto em que nós lemos, ele falou da expulsão em Filipos, mas lá em Tessalônica eles não foram aceitos. Eles foram perseguidos, eles foram ameaçados, eles tiveram que ser expulsos para outra cidade para continuar a pregação do Evangelho nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Com isso em mente, meus irmãos, quando nós olhamos para os versos de hoje, de 1 a 12, nós temos que identificar a intenção de Paulo. E nós temos estudado em nossa escola dominical como é difícil descobrir a intenção do autor. Não apenas porque os textos da palavra de Deus são difíceis, mas porque nós somos limitados. Mas aqui nós encontramos, meus irmãos, a intenção do apóstolo Paulo sendo delineada através da estrutura com que ele escreve esses versos de 1 a 12. E como é essa estrutura? Você vai observar, e eu quero dar alguns exemplos, que ele começa com algumas declarações antitéticas. O que são essas declarações? Aquilo que Paulo não fez e aquilo que Paulo fez. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, olhe no verso 3, onde ele diz: nossa exortação não procede de engano, não procede de impureza, não procede de dolo. E aí no verso 4 ele diz: mas procede de, mas nós fazemos, pelo contrário, o que nós fazemos é isso. Então, isso é uma declaração antitética. No verso 5 ele diz: nunca usamos de bajulação, não usamos de ganância. Aí no verso 7 ele diz: todavia nos tornamos gananciosos. Então, o que nós encontramos nessa estrutura? Inicialmente, a primeira impressão que nós temos é que Paulo está fazendo o quê? Uma defesa. É como se alguém
ou a igreja em Tessalônica estivesse acusando Paulo de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa. Então, a primeira impressão é que Paulo está fazendo aqui uma autodefesa, do tipo, olha, eu não fiz isso, na verdade eu fiz aquilo. Eu não quis fazer dessa forma, na verdade eu quis fazer de uma outra forma. Será que Paulo, então, está escrevendo uma carta de autodefesa de alguma suposta acusação dos crentes em Tessalônica? A resposta é não. Porque Paulo, em momento nenhum, acusa essa igreja, ou chama essa igreja de uma igreja acusadora. Pelo contrário, Paulo elogia essa igreja. Então, o que nós encontramos aqui, meus irmãos, não é uma defesa do apóstolo Paulo. O que nós temos aqui, meus irmãos, é um contraste entre o que é um serviço correto ao Senhor e o que é um falso serviço. O que é um serviço que não procede de Deus, que não procede do Evangelho, que é inútil, que é prejudicial para o corpo do Senhor. Então Paulo está encorajando uma conduta fiel, mesmo diante de hostilidades. Ele começa esse texto falando de perseguição, como ele foi expulso em Filipos, como é difícil pregar a palavra de Deus de forma fiel num lugar onde as pessoas não querem receber essa palavra. Por isso, meus irmãos, que o tema da nossa exposição nessa noite é como ter as nossas motivações aprovadas para servir ao Senhor. E nós temos que perceber que esse texto nos ensina duas ações. A primeira delas é considerando a responsabilidade de servir a Deus. Os versos de 1 a 4, Paulo nos diz que para termos as nossas motivações aprovadas por Deus, nós temos que, em primeiro lugar, considerar a responsabilidade do que é servir a Deus. Veja como ele trata isso a partir do verso de número 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Os irmãos perceberam que o terceiro texto da nossa liturgia nessa noite foi uma consagração ao Senhor para servirmos ao Senhor com as motivações corretas. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 4, verso número 5, dizendo que nós devemos ter cuidado com a maneira como nós nos portamos. Ali Paulo está falando sobre o julgamento temerário, porque Deus prova os nossos corações. Ele conhece os desígnios dos nossos corações e recompensará cada um de acordo com as suas obras. Portanto, meus irmãos, quando nós observamos esse princípio bíblico, paulino, de que as nossas motivações precisam ser alinhadas às de Deus, nós temos que considerar a responsabilidade do que é servir ao Senhor. Como nós vimos nas semanas anteriores, em Atos 17, Paulo e Silas foram expulsos de Filipos, foram expulsos de Tessalônica. Contudo, ao que tudo indica, essa viagem então seria um fracasso na vida de Paulo? Não. Paulo começa esse texto dizendo que essa viagem não foi um fracasso. Dada a conversão de muitos ali, o texto fala de alguns judeus, mulheres de alta posição, alguns gentios se converteram. O fato deles estarem agora em uma igreja sendo plantada demonstra que a viagem do apóstolo Paulo não foi infrutífera. E ele começa o texto dizendo isso: a nossa estada entre vós, vocês sabem, meus irmãos, não se tornou infrutífera. No entanto, notem como os versos se concentram muito mais na maneira ou na motivação com que Paulo se comportou entre eles do que com relação aos resultados. Paulo não disse aqui, olha, 100 mulheres da alta posição da sociedade de Tessalônica se converteu, 20 gentios, 40 judeus, 80 estrangeiros, 20... Não. Paulo não se concentra nos resultados, mas Paulo se concentra na motivação. Ele quer tocar no profundo do coração dos tessalonicenses com respeito à maneira como ele agiu. E como foi que Paulo agiu ali em Tessalônica? Como nós falamos, é através dessas declarações antitéticas. Primeiro ele diz como ele não agiu e depois ele vai dizer como ele agiu. Observe que no verso de número 3 nós temos aqui uma tríade, ou seja, 3 expressões, 3 ideias que vão dar todo o contorno daquilo que Paulo não fez. Veja lá no verso de número 3. Nossa exortação não procede de engano, impureza, nem más intenções ou dolo. Ou seja, Paulo está dizendo que o objetivo dele ali em Tessalônica não foi enganá-los, literalmente desencaminhá-los ou levá-los para um caminho errado do Evangelho, oposto ao Evangelho. Em segundo lugar, Paulo diz ali que isso não procedeu de impureza, ou seja, ele não teve nenhum tipo de má conduta sexual. A palavra impureza aqui está conectada com a ideia de imoralidade sexual.
Mas também Paulo diz com respeito ao conteúdo da sua pregação. Não se baseia em dolo, ou seja, não foi um texto intencionalmente distorcido, mas uma pregação exposta com fidelidade ao Senhor. E aí, meus irmãos, como nós pensamos no que Paulo está dizendo aqui, nós começamos a perceber que somente um senso de responsabilidade, um senso de dependência do Senhor, derivados da aprovação que Deus deu a estes homens, que podem renovar, que podem refinar, que podem purificar as motivações para o serviço, porque as tentações são muitas. Paulo está dizendo, meus irmãos, de algo que nós observamos em nossos dias. Pessoas que servem ao Senhor com o objetivo de enganar. Pessoas que sabem que estão mentindo, que sabem que estão desencaminhando, que sabem que estão torcendo o texto bíblico, que sabem que estão pregando, servindo para obter algum tipo de vantagem, até mesmo vantagens de ordem sexual, abusos que nós encontramos, e não apenas em outras denominações, em outros tipos de cristianismo. Vez por outra, somos bombardeados com terríveis notícias de líderes que caíram em imoralidade sexual, que caíram em algum tipo de abuso sexual. Isso não é algo, meus irmãos, que está fora dos arraiais cristãos. Muitas vezes nós somos muito mal vistos, somos muito mal concebidos quando nós ouvimos notícias de líderes religiosos que são pegos em imoralidade sexual. Recentemente você deve ter se escandalizado com o Dalai Lama, aquele vídeo nojento, asqueroso, onde ele pratica uma imoralidade, daquela que eu não quero referir-se aqui, com um menor, com uma criança. E aí, por vezes, os crentes falam, está vendo aí, um falso líder, uma referência de uma outra religião. Não, mas vez por outra, nós temos informações de pastores, nós temos informações de obreiros que cometem todo tipo de torpeza sob a prerrogativa de estarem servindo ao Senhor, ou no papel onde eles dizem que servem ao Senhor. Então, um senso de dependência, um senso de responsabilidade e a aprovação do Senhor devem refinar as nossas motivações, porque Deus prova o nosso coração. Isso deveria nos fazer tremer, meus irmãos, porque é isso que Paulo diz no final do verso de número 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Veja a responsabilidade. Deus lhe confiou o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, para que nós tenhamos aprovadas as nossas motivações, nós temos que considerar a responsabilidade, a confiança que Deus nos deu para servi-lo, pregando com fidelidade. Mas há uma segunda ação, meus irmãos. Para termos as nossas motivações aprovadas a servir ao Senhor, nós temos que ter condutas que condizem com o Evangelho. Condutas condizentes com o Evangelho de Cristo Jesus. E é isso que Paulo diz nos versos de 5 a 12. Observe como ele começa dizendo isso. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então Paulo expande o argumento do verso de número 4, onde ele diz, fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho. Assim nós não agradamos a homens, nós não agradamos a vocês, nós queremos agradar ao Senhor que prova o nosso coração. Então como que Paulo comprova que isso não é apenas um argumento retórico? Apresentando que as condutas precisam ser condizentes com o Evangelho. E como que Paulo, então, agiu e como Paulo não agiu? Aqui nós encontramos, então, meus irmãos, as expressões onde Paulo estabelece um contraste. Como que Paulo não agiu? Os versos 5 e 6, Paulo expande aquilo que ele não fez. E o que é que ele não fez? Nunca usou de linguagem de bajulação. O que é linguagem de bajulação? É aquela linguagem para massagear o ego das pessoas. Então, se porventura tivéssemos políticos aqui entre nós, pessoas da alta sociedade, tratarmos essas pessoas com deferência, doutor fulano de tal, mestre fulano de tal. Na igreja de Cristo, meus irmãos, nós somos tratados como irmãos, somos todos perante o Senhor. A única diferença que nós fazemos por vezes é com respeito ao oficialato, pastor, presbítero, diácono, para que nós entendamos a diferença das suas funções. Mas até nisso nós não temos hierarquia, até porque o pastor, o diácono e o presbítero cumprem funções diferentes, mas eles são iguais perante o Senhor.
Mas por vezes nós somos tentados e encontramos esse tipo de prática no corpo de Cristo, onde se chega uma autoridade, já concede o púlpito, onde se chega um político famoso, já dá um microfone para ele. Nós temos que fugir dessa prática. Paulo diz, nunca usar de linguagem de bajulação, nem de intuitos gananciosos. Essa é uma maneira muito interessante onde Paulo estabelece aqui, meus irmãos, o seu ministério. Quando ele diz que ele não buscou intuitos gananciosos, ele está dizendo aqui que ele não procurava fazer do ministério os seus interesses financeiros. E é interessante que ele diz que embora ele poderia requerer os recursos financeiros para a sua manutenção, nesse contexto aqui, Paulo preferiu abrir mão. Paulo preferiu não ser um peso àquela igreja. E é interessante que em outros textos Paulo ensinou que quem vive do Evangelho deve ser sustentado financeiramente pelo Evangelho. Por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versos 17 e 18, Paulo diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Mas a pergunta é, por que Paulo, nesse contexto, renuncia o sustento financeiro? Por que ele abre mão de receber recursos dessa igreja em Tessalônica? A resposta, meus irmãos, é que Paulo estava tão preocupado em evitar qualquer indício de interesse próprio, de interesse ganancioso, de se parecer com falsos mestres e charlatães que existiam naquele contexto, que qualquer coisa que pudesse comprometer o Evangelho, por precaução, Paulo preferiu não receber nenhum dos direitos que ele poderia ter, renunciar qualquer coisa, embora ele pudesse exigir aquilo. Então, quando Paulo deixa isso muito claro, deixa essa marca, é porque nós percebemos, meus irmãos, que existiu o contraste em Tessalônica. Quando Paulo quer se afastar, quando Paulo quer deixar que esse perfil não o contamine, ele quer deixar muito claro o quê? Que existiam falsos mestres, falsos líderes, que usavam das igrejas, que usavam da religião, que usavam das suas posições religiosas para os seus interesses financeiros, para os seus interesses pessoais. É como se ele quisesse se desvencilhar completamente daquela imagem. Ele não estava disposto a aceitar um centavo sequer, para que ele não pudesse ser acusado de ser como aqueles que faziam do trabalho religioso o seu sustento. Então Paulo tem essa preocupação de não macular o Evangelho, não apenas com a maneira como ele prega, mas com a maneira como ele vive. De nada adiantaria se Paulo simplesmente pregasse com fidelidade e a sua vida fosse uma manifestação de avareza, de mesquinhez, de egoísmo financeiro. Então ele evitou deliberadamente qualquer conduta, qualquer ação, qualquer coisa que pudesse levar as pessoas a duvidar do apóstolo Paulo, a suspeitar da integridade do apóstolo Paulo, suspeitar da sinceridade do ministério do apóstolo Paulo. Por isso que ele renunciou a qualquer coisa que o pudesse macular de alguma forma. E o que é que nós podemos aprender com isso até aqui, meus irmãos? Pessoas caem na tentação de servir ao Senhor, apresentando condutas que não condizem com o Evangelho. E não apenas prejudicam a si ou aos outros, como essas pessoas acabam prejudicando a pregação do reino de Deus. Uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje, meus irmãos, é a evangelização. É chegar para a pessoa e falar, olha, eu sou um cristão. Você gostaria de conhecer um pouco do Senhor Jesus? Ah, você já vai me pedir o dízimo? Você já quer cobrar alguma coisa de mim? Você já quer me levar para a igreja, me fazer um fundamentalista? É uma das coisas mais difíceis é iniciarmos uma conversa com uma pessoa para apresentar essa pessoa o Evangelho. Existem pessoas que prejudicam a pregação do Evangelho porque têm condutas que não condizem com o Evangelho de Cristo. E não pensemos, meus irmãos, que isso está muito longe de nós. Porque esse texto fala de coisas que estão muito próximas do nosso coração. Por exemplo, Paulo diz que uma dessas motivações das quais ele não teve, mas que nós podemos ser tentados, é a da bajulação. Ou seja, servir para sermos bajulados, servirmos para sermos lisonjeados, para recebermos o reconhecimento das pessoas, as honrarias das pessoas, os elogios das pessoas. Por vezes nós condenamos pastores, líderes que são gananciosos e mesquinhos e condenáveis, porque querem receber, porque querem sugar da igreja todos os recursos, mas nós repetimos a mesma estrutura, não com relação a dinheiro,
Mas nós queremos receber o quê? O reconhecimento das pessoas. E às vezes nós achamos que não tem problema nenhum. O problema é pastor, o problema é líder que prega, que levanta a igreja e quer receber, e quer roubar, e quer desviar os recursos. Isso é algo terrível e condenável. E de fato o é. Mas essas pessoas se esquecem que quando elas servem ao Senhor, com o objetivo de receberem elogios, e ficam ofendidas quando não são reconhecidas, e ficam ofendidas quando não são lisonjeadas publicamente, elas estão repetindo a mesma estrutura pecaminosa daqueles que servem ao Senhor para receberem dinheiro. A diferença é o objeto do que elas querem receber. Aqueles que querem receber os seus interesses pessoais com relação a recursos, aqueles que querem receber o reconhecimento, os aplausos, as honrarias e as lisonjas das pessoas. Então Paulo está dizendo que existem pessoas que fazem isso, existem pessoas que querem os seus benefícios pessoais, pessoas que querem a glória dos homens, e todos nós, meus irmãos, podemos ser tentados e macularmos as nossas motivações ao servir ao Senhor por essas três estruturas. Se não por elogios, por interesses financeiros, se não por interesses financeiros, por interesses pessoais, se não por interesses pessoais, por famas, status, glórias. E o que está por trás disso? O que está por trás disso? É o desejo de receber algo humano para um serviço prestado para Deus. E aí a gente começa a perceber que isso não é lógico, isso não encaixa na nossa cabeça. Como é, meus irmãos, que se um serviço é feito para Deus, existiria algo que o homem possa dar que superaria a recompensa que o próprio Deus prometeu dar àqueles que desempenharem o seu serviço? Então, se nós servimos a Deus por consagração, por tudo aquilo que Ele nos fez, e ainda recebemos de lambuja uma promessa de que seremos recompensados cada um de acordo com as suas obras, ou seja, Deus nos prometeu a recompensa no tempo certo, em seu retorno. Cada um vai ser recompensado de acordo com as suas obras. Por que nós buscaríamos algum tipo de recompensa humana para um serviço que nós fazemos para Deus? É porque existe algo que o homem possa dar que é melhor do que Deus possa dar? Se você for um crente, você vai responder, não. Não tem nada que o homem possa dar que possa superar aquilo que Deus pode nos dar. Não tem nada que o homem possa dar que tenha desdobramentos eternos como aquilo que Deus prometeu nos dar na eternidade. Não tem nada tão glorioso que o homem possa nos dar como, por exemplo, o galardão que Deus prometeu aos seus. Tá, e por que então que muitas vezes nós servimos ao Senhor e não estamos satisfeitos apenas com a ideia da promessa daquilo que Deus nos dará e queremos essas recompensas no presente? Você já havia parado para pensar sobre essa perspectiva? Como o nosso coração é tão distorcido que entre esperar aquilo que Deus nos prometeu e buscar aquilo que as pessoas poderiam nos dar, nós por vezes trocamos algo certo por algo duvidoso. É como se fosse aquela ilustração, talvez você já tenha visto, aqueles programas de televisão, onde uma pessoa geralmente está com o seu ouvido tampado, completamente tampado, numa cabine, onde ela não consegue ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo, e aí o apresentador diz, olha, você troca uma Ferrari por uma caixinha de fósforo, responda sim ou não. Aí a pessoa, sim. Ela responde sim, ela trocaria uma Ferrari por uma caixinha de fósforo. Você troca uma casa na praia por uma vela? Sim, troco. Gente, que absurdo. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela está tentando ir ali por um feeling, um instinto pessoal. É aquilo apenas uma brincadeira. Mas embora seja algo esdrúxulo, ilustra aquilo que muitas vezes acontece no nosso coração. Nós trocamos. Nós deixamos de esperar aquilo que Deus nos prometeu, que é algo extremamente glorioso, duradouro, eterno, por aquilo que homens podem nos dar, aplausos, reconhecimento, recursos financeiros, e a gente passa a perceber que essas não são as motivações para nós servirmos ao Senhor. Então, depois de trabalhar nos versos 5 e 6, os comportamentos que ele e os seus companheiros evitaram, Paulo passa a descrever, então, como eles se comportaram. Então, eles não agiram assim, bajulação, interesses gananciosos, buscando glória dos homens, mas agiram de uma outra forma. E como foi essa outra forma? Veja o verso 7 e o verso 8, por favor. A palavra de Deus diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso vos tornastes muito amados de nós.
Notem como todas as condutas de Paulo contrastam com essas 3 características negativas que foram apontadas aqui. Bajulação, ganância, glória de homens. Ele diz, não quero nada disso. Não apresentei nada disso. O que eu apresentei para vocês foi carinho, serviço e sacrifício. São as antíteses de bajulação, ganância e glória dos homens. É um trato carinhoso, um serviço e um sacrifício. É isso que Paulo expressa nesses versos 7 e 8. Paulo primeiro se compara com uma espécie de ama de leite, que era uma espécie de serva que tinha o seu filho, e por ter o seu filho, ela produzia leite. Então ela era contratada para dar leite para um filho de uma outra pessoa. Talvez uma mãe que teve dificuldade e não conseguiu produzir leite. Então existia essa figura de uma ama de leite. Por exemplo, eu tive uma tia que serviu por um momento como uma ama de leite para mim. Um período em que minha mãe passou por uma enfermidade e não conseguiu me amamentar, essa tia ajudou nesse sentido. Então isso acontecia naquele tempo e isso era quase como um serviço. Uma experiência que alguém se apresentava, alguém era contratada para não apenas alimentar o seu filho, mas servir como ama, como serva, para alimentar os filhos dos outros. Paulo se compara com essa espécie de ama. Ele diz isso no verso de número 7 no final. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim foi. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, os filhos de Deus não são apenas aqueles que estão aqui, existem outros. E nós então buscamos alimentar não apenas estes, mas também aqueles. Não aqueles que estavam em Filipos, mas vocês que estão em Tessalônicas. Então a ideia de uma ama é uma ideia de uma pessoa generosa, que produz não apenas para os seus, mas também dos outros. Então Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, numa linguagem carinhosa, numa linguagem familiar, a maneira, uma imagem muito bela do cuidado, do carinho para com os filhos dos outros, que no caso aqui são os tessalonicenses, que foram alimentados de forma especial como se fossem os seus próprios filhos. O verso número 8 desenvolve essa linguagem amorosa e generosa de uma forma ainda mais intensa. Ele diz, assim, logo, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, como se fosse pouco. Paulo está dizendo, olha, eu não vim aqui apenas para oferecer o Evangelho de Deus. Só isso daí, meus irmãos, já é algo maravilhoso. Paulo foi lá para pregar o Evangelho de Deus, mas não foi só isso, mas igualmente a própria vida. Então o que é que Paulo ofereceu? Como foi a conduta de Paulo? Foi carinho e foi o quê? Serviço e sacrifício. Se fosse possível, a própria vida. Essa é a imagem de amor sacrificial. E o que nós percebemos aqui é o afeto, o apego que Paulo tinha para com os tessalonicenses. E por assim, meus irmãos, nós conseguimos enxergar o final de toda essa epístola. Os versos 9 e 12 desenvolvem ainda mais as motivações e condutas de Paulo, e nós não vamos gastar muito tempo aqui, porque o texto é autoexplicativo quando ele apresenta novamente uma conclusão, o mesmo porquê que ele começa no verso 1, ele começa aqui no verso de número 9. O que ele faz então? Ele apela para a memória dos tessalonicenses. E assim ele conclui essa porção. Porque vos recordais, veja como Paulo diz, vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não viver à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Isso nós já falamos. Paulo não quis ser pedra de tropeço para ninguém. Vós e Deus sois testemunhas. Então Paulo apela novamente à memória deles. Vocês testemunharam do modo porque justa, piedosa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós que credes. E Paulo diz, e sabeis ainda, então vocês viram, vocês se recordam e vocês sabem de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, ou seja, para cada situação Paulo se apresentou pronto. Para aqueles que precisavam de correção, exortação. Para aqueles que estavam sofrendo, Paulo consolou. Para aqueles que precisavam de conselho, admoestação. Para um objetivo só, viver do modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. É como se Paulo dissesse, vocês se recordam, vocês testemunharam, vocês sabem. O que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade, não é retórica. Vocês experimentaram da nossa conduta condizente com o Evangelho enquanto estivemos com vocês, servindo a Cristo. Por fim, meus irmãos, nós podemos perceber que Paulo não vê nenhuma parte dessa atividade do serviço ao Senhor como sendo algo imprescindível
para ganhar a atenção de Deus, para ganhar a salvação de Deus. Veja, Paulo não está dizendo que eles deveriam fazer dessa maneira para serem salvos. Em nenhum momento nós encontramos Paulo condicionando a salvação a esse tipo de serviço. O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma ideia de resposta à salvação. Paulo já considera aqueles irmãos como crentes. Vocês que creem, vocês devem agir assim. Então, ninguém serve ao Senhor, por melhor que sejam as suas motivações, por mais refinadas que sejam as suas motivações, para serem salvos. Mas as pessoas fazem assim porque são salvos. O que nós encontramos aqui, meus irmãos, é uma exortação para a expressão de uma vida de gratidão. Uma vida que por seu caráter, uma vida que por suas ações, demonstra um meio de reconhecer e aceitar com gratidão aquilo que Deus fez, aquilo que o Espírito Santo operou em seus corações. E assim, meus irmãos, nós podemos encerrar essa exposição nessa noite, observando as 3 estruturas da condução de Paulo para com os Tessalonicenses. Primeiro, Paulo modelou um senso de prioridades. O que é que Paulo fez aqui? Servir com fidelidade a Deus. Essa era a maior prioridade do apóstolo Paulo. Então você que serve ao Senhor nessa igreja, você que serve ao Senhor em outra igreja, você que é chamado para servir ao Senhor, esse texto quer que você, em primeiro lugar, estabeleça qual é a sua prioridade. A sua prioridade é o quê? Agradar a homens? Receber o reconhecimento dos homens? Os aplausos dos homens? A Escritura diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Se você tem feito isso no serviço ao Senhor, você não tem servido ao Senhor. Mas você tem servido a si mesmo. Você tem sido o Deus pelo qual você quer servir. O reconhecimento das pessoas é apenas a adoração que você sabe que ninguém vai se dobrar diante de você na igreja para te adorar, para te reconhecer, mas é aquilo que o seu coração requer. E aquilo que deveria ser dado tão somente a Deus. Então, em primeiro lugar, estabeleça a sua prioridade. Quem você serve? E quando você está apegado com isso, meu irmão, quando você está apegado com isso, minha irmã, nada te faz desviar desse caminho. Você por vezes vai desagradar a homens. Você por vezes vai encontrar inimizades. Paulo mesmo falou, nessa mesma carta a Timóteo, que todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Porque nos últimos tempos as pessoas vão querer ouvir aquilo que coça os seus ouvidos. Quem quiser viver de forma piedosa, servindo ao Senhor com fidelidade e com as motivações aprovadas, serão perseguidos. Mas ainda assim, darão frutos, como Paulo mostra no início dessa carta. Há uma segunda estrutura que Paulo estabelece para a sua vida prática. Paulo modela aqui um senso de preocupação com a integridade do Evangelho. Não basta saber teologia reformada, não basta conhecer a Bíblia de cor e salteado, de Gênesis a Apocalipse, não basta simplesmente pregar aos mundos e mandar textos no Facebook, versículos no WhatsApp, achando que isso é suficiente para a evangelização. A integridade do Evangelho diz muito mais a respeito daquilo que você vive do que aquilo que você prega ou daquilo que você diz às pessoas. Paulo nos ensina aqui que existem maneiras de se conduzir, de se portar, de se agir, que pode prejudicar o nosso testemunho ou que pode endossar o nosso testemunho. Então, quando Paulo se desvencilha de qualquer coisa que pudesse dar razão para as pessoas duvidarem da integridade dele, ele prefere abrir mão daquilo. Ele renuncia àquilo, porque a sua prioridade é o quê? É o reino de Deus. Então, o que nós encontramos aqui, meus irmãos, é a necessidade de pensarmos na integridade do Evangelho, não apenas do ponto de vista retórico, do ponto de vista teológico. Porque, por vezes, nós temos recebido boa teologia, nós temos recebido bons ensinos da palavra de Deus, mas, por vezes, a nossa vida não condiz com aquilo. Então, uma pregação fiel, um testemunho fiel, uma evangelização fiel, diz muito mais a respeito com a maneira como nós vivemos, como nós nos portamos, se nós estamos dispostos a renunciar direitos que são nossos em prol da pregação imaculada da palavra de Deus. Então Paulo não era cuidadoso na apresentação do Evangelho apenas do ponto de vista teológico. Ele era cuidadoso com a maneira como ele usava os recursos financeiros, a maneira como ele abria mão de receber esses recursos, a maneira como ele se portava quando ele era elogiado, quando as pessoas queriam colocá-lo acima da sua posição, e ele sabia renunciar àquele tipo de tentação. Então nós precisamos ter cuidado quando as pessoas nos amam, quando as pessoas nos elogiam, quando as pessoas falam muito bem acerca de nós, para que o nosso coração não seja tomado por essas armadilhas que podem nos levar à derrocada. A soberba precede a ruína.
Agostinho disse que a vaidade é a mãe de todos os pecados. Se porventura formos lisonjeados, elogiados, considerados, amados, tomemos cuidado. Porque isso para o tropeço, meus irmãos, é daqui para ali. Não permitamos que tais tentações embacem essa prioridade que é a integridade do Evangelho, o testemunho condizente com aquilo que nós ensinamos e vivemos com respeito a Cristo Jesus. E por fim, Paulo exemplificou o ministério de Cristo quando ele apresentou o seu serviço como serviço sacrificial. Isso é importante por quê? Porque na igreja de Cristo, meus irmãos, nós precisamos servir e servir sacrificialmente. O que é servir sacrificialmente? É sem ter o nome mencionado no microfone, é servir nos bastidores sem as pessoas saberem que fomos nós que servimos, é ofertarmos sem as pessoas saberem aquilo que nós ofertamos, é fazer o que deve ser feito sem tocar trombeta, sem querer algo em troca, sem esperar uma contrapartida de quem quer que seja. Paulo deixou isso muito claro quando ele demonstrou que o seu cuidado e a sua bondade era abnegada, como uma ama que pega os seus filhos e alimenta, mas olha, tem um filho aqui também que está precisando, venha, é seu filho? Não é meu filho, mas não tem problema, eu alimento da mesma forma. Paulo apresentou esse serviço sacrificial, que isso te encoraje nessa noite a enxergar o serviço ao Senhor como algo que por vezes não vai nos dar contrapartida, não vai nos alimentar de acordo com os nossos próprios interesses. Por vezes nós perderemos, por vezes teremos reveses, por vezes seremos atacados por sermos fiéis. As pessoas vão se voltar contra nós, as pessoas não vão apenas não nos elogiar, mas como vão nos odiar. Por aquilo que nós fazemos, por esperarmos, por manifestarmos o Senhor Jesus Cristo, as pessoas não vão agradarem-se com isso. Por isso que entre os riscos mais sutis envolvidos no ministério que nós enfrentamos está a tentação de buscar atender às necessidades pessoais, quando nós servimos as outras pessoas, ou fazer essas coisas para obter o reconhecimento. Nós ficamos felizes em servir as pessoas, mas desde que isso nos beneficie de alguma forma. Financeiramente, como Paulo disse, do ponto de vista do orgulho, do coração, são tantas as tentações de servirmos buscando benefícios. E nós vivemos em uma época, meus irmãos, profundamente egoísta. O exemplo de Paulo, com respeito a esse amor abnegado e caro, ele é totalmente contracultural. As pessoas querem que você busque os seus sonhos, mesmo que você tenha que pisar em todo mundo para isso, puxar o tapete de quem quer que seja, mas você é de alguma forma justificado, né? Afinal, para o pensamento do nosso século, os fins justificam os meios. Quando você dedica o seu tempo, os seus recursos em servir ao Senhor, você pensa não nas suas necessidades, mas nas necessidades dos outros. Paulo está dizendo isso aos Tessalonicenses. Eu pensei nas necessidades de vocês antes das minhas próprias necessidades. Eu abri mão de direitos pessoais para atender os direitos e as necessidades de vocês. E como que Paulo foi satisfeito nisso, meus irmãos? Porque ele foi alimentado por amor. Ele foi alimentado pelo amor de Deus em seu coração, mas a partir do momento que ele segue o modelo de Cristo, ele encontra realização nisso. A ironia, meus irmãos, é que quando Paulo passou a entregar-se pelo bem dos outros, Paulo encontrou satisfação. Mesmo que essas pessoas não o reconhecessem, mesmo que as pessoas não aplaudissem, mesmo que as pessoas não sustentassem o seu ministério, por servir com fidelidade e por modelar aquilo que Cristo fez. Afinal, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele encontrou plenitude, ele encontrou satisfação. Esse foi o pagamento do apóstolo Paulo. O amor, o afeto, o carinho, a dedicação que ele recebeu. É por isso, então, meus irmãos, que ele expressa o carinho, o amor, o sentimento que ele tem por esses irmãos no verso 17. Observe, ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença. Paulo está dizendo que a sensação da distância para com os Tessalonicenses era como de um filho que perdeu o pai, de um órfão. Tamanha era a saudade, o amor de Paulo para com eles. Não, porém, do coração, como tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Tamanho era o desejo de Paulo de estar com esses crentes novamente. Quando nós demonstramos o Evangelho em nossas vidas, meus irmãos, nós exercitamos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, salva-la.
Como que a nossa igreja seria diferente, meus irmãos? Como que a nossa vida espiritual seria diferente se nós nos concentrássemos mais em atender às necessidades dos outros e menos em requisitar atendimento dos nossos próprios interesses? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a proceder de forma condizente com o Evangelho, a considerar a responsabilidade de servir ao Senhor e assim termos as nossas motivações aprovadas para servir ao nosso Deus.